Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Umbanda Eterna. Sou Romildo, dirigente do Templo de Umbanda Confraria da Paz, TUCP, e hoje vamos abordar sobre teologia e teologia umbandista. Já ouviu falar sobre isso? Nunca ouviu falar? Aguarde mais um pouquinho, que breve, com certeza, terá ciência deste tema. Antes de mais nada, quero pedir a todos que, para dar uma força no canal, que possam se inscrever, que possam acionar o sininho, que possa dar um like, um dislike, fazer seu comentário, deixar alguma pergunta, uma sugestão de um tema que possamos abordar aqui no canal. E, se não for abusar, pedir para compartilhar com seus amigos. Desde já agradeço a todos. Mas o que é isso? Teologia. Teologia nada mais é que uma ciência que trata de Deus, que nos leva aos seus atributos e perfeição, bem como das relações com o homem. Existem duas maneiras para que possamos trabalhar essa teologia. Uma é uma maneira interna, voltado para nós mesmos, né? Onde nós, através da religião, nos ligamos a Deus, né? A nossa forma, a nossa maneira, através de uma oração, onde nós refletimos olhando para dentro de nós, para que possamos nos tornar pessoas melhores, não só religiosamente, como no nosso dia a dia. A segunda maneira já é a maneira externa, é aonde os religiosos, no caso, são vistos, analisados, no caso, pela ciência, por curiosos que muitas vezes existem no meio, né? Para compreender, para entender determinadas religiões, no seu contexto, todas no caso, né? Para poder compreender essas religiões, até mesmo para poder tornar cientificamente ao público, vir ao público, né? A toda a humanidade. Já na teologia umbandista, o nome já está dizendo, né? É uma ideia, é uma prática, é uma filosofia, é um conjunto, né? Voltado para Umbanda. E eu deixo sempre claro aos irmãozinhos que aqui no canal Umbanda Eterna, né, eu sempre vou tratar sobre Umbanda. E outro detalhe muito importante, tudo que eu passar aqui, tudo que eu relatar aqui, tudo está dentro da filosofia, dentro da teologia, praticada dentro do templo de Umbanda Confraria da Paz. Tá, irmãozinhos? Só para deixar claro, deixar bem claro na mente de cada irmãozinho. Tudo que vai ser falado, se você frequenta uma casa e lá dentro daquela casa tem a sua filosofia, tem seus preceitos, seus rituais, seus banhos, você deve seguir o seu dirigente espiritual. Ok? Esclarecido isso, então, a teologia umbandista ela diz respeito à nossa querida Umbanda, a prática, a arte, do uso da natureza, elementos, planetas, tudo relacionado e que nos eleva na compreensão da nossa querida Umbanda, tá? Quando refletimos sobre Umbanda, vivenciamos e praticamos, ao menos deveríamos, né, estar buscando nos entender melhor, de uma forma para que nós viéssemos ou venhamos melhorarmos, né, em relação a nós mesmos e ao mundo lá fora e religiosamente. Tá, gente? Então isso é muito importante. Às vezes as pessoas se interessam mais pela praticidade da religião. Mas às vezes só na praticidade da religião você não vai entender certos fundamentos, que é importante conhecer teologia, filosofia, né? Sociologia, é importante conhecer até para que você, umbandista,
possa conhecer com mais profundidade a sua religião, a religião que você busca, ou seja, poder criar sua teologia, né? Que é dentro do conhecimento que você tem, poder junto no seu interior refletir sobre o tema, né? E poder melhorar o seu conceito sobre as religiões. Bem, outra coisa, partindo da teologia, já dá para ver que são ideias, né? São formações de ideias que pode modificar de indivíduo para indivíduo. Então, isso pode nos levar a entender ou, né? Por que existem vários terreiros de Umbanda e há uma grande diferenciação entre elas, às vezes, né? E eu digo a todos, que bom, Tupã é justo, Tupã é sábio, que bom que isso tem. Porque aqui dentro do templo de Umbanda Confraria da Paz, todos os filhos são orientados a entender que não existe terreiros, templos, casas e leis de Umbanda errado. Não. O que ocorre são filhos da casa, assistentes, consulentes, que não estão harmoniosamente alinhados com a casa. E muitas vezes isso pode causar até problemas na egrégore da casa por causa desses conflitos. Qual de vocês, irmãozinhos, que nunca presenciaram isso? Qual de vocês que nunca pegaram algum irmãozinho criticando um outro irmão ou questionando a casa? Mas só que às vezes é um ou dois, três irmãozinhos que questionam, enquanto lá na sua maioria está de acordo. Por que isso acontece? Vou explicar e tornar a tocar no assunto, devido a algo chamado grau consciencial. O que é isso? Grau consciencial, para nós umbandistas que cremos na reencarnação, significa a quantidade de vezes que esse espírito, né, hoje reencarnado, aonde a carne é nada mais que uma roupa, é uma vestimenta, né? Esse espírito reencarnou tantas vezes Ásia, África, Europa, Oceania, em séculos passados, inúmeras vezes, aonde na sua alma, né, na sua mente astral, captou muito conhecimento, muita sabedoria. Então, quando ele capta essa sabedoria, mais graças às escolas espirituais, no tempo que não está reencarnado, com o que aprende por lá, e o filtro que ele faz para procurar, né, desagregar aquelas consciências, aqueles efeitos do passado, ele aglomera aqueles conhecimentos, agrega aqueles conhecimentos, e quando reencarna, nós, na nossa mente, nós não temos a consciência nítida das vidas passadas, mas na alma, ali está essas lembranças. Então não é à toa que muitas vezes nós nos deparamos com criança inocente que parece maduro, adulto, que compreende tudo, ou vice-versa, ou crianças inocentes que incorporam, não têm essa noção, esse conhecimento, ou passam por uma questão também de vidência, auditivos, né? E geralmente estes caem na sua reencarnação em meio a uma família que nada tem a ver com isso. Ou seja, não está dentro daquele segmento, né? Então, o que acontece? Voltando ao assunto, muitos irmãozinhos estão numa casa, mas para esse espírito reencarnado em nosso corpo,
né? O nosso corpo só coexiste graças a esse espírito. Então, pela sua consciência, às vezes reencarnou inúmeras vezes, tem um conhecimento vasto, às vezes outro ainda reencarnou pouco, tem pouco conhecimento. Então, dependendo dessa necessidade, a parte da alma, ou o que nós diríamos do nosso inconsciente, ativa. Claro que para nós pode cair assim, essa casa não é boa, isso, aquilo outro, dá qualquer argumento, mas isso é um argumento nosso mental. Mas na realidade é o espírito que não está de acordo com aquele nível daquela casa, ou por ser muito elevado para ele não compreender, ou por ser um grau tá muito abaixo do que ele compreende, está atrasando ele. Então é por esta razão, entendem? Então é por isso que seja bem-vindo cada vez mais casas de Umbanda. Agradeço a todas as casas que já existiram, essas casas ancestrais que hoje trouxeram as casas do presente, inclusive esta, né? E peço a Deus que muitas hão de vir pela frente para poder dar esse suporte a todos esses espíritos reencarnados. Outro ponto importante também de colocar, que traz as diferenças de casa para casa, é que nós não temos livros codificados na Umbanda. Nós não temos, né? Como, por exemplo, na cristão, católico, a Bíblia, evangélicos, Antigo Testamento, islâmicos, o Alcorão, espíritas, 5 livros codificados, nós não temos. E acredito, na minha singela opinião, que seria complexo para nós tê-los, né? Tendo em vista as variações. Outra coisa que temos que levar em conta está relacionado aos enredos e tramas de cada casa. O enredo e trama significa aqueles orixás que faz parte da coroa do dirigente da casa. Então, é muito normal, às vezes, um médium que trabalha, atua na casa, que tem uma incorporação naquela casa, quando ele vai visitar uma outra casa, e por lá recebe seus anjos de guarda, é normal alterar a maneira que a entidade vai estar a atuar lá. Sente uma mediunidade diferente, porque ele está num outro enredo, num outro trama, que são assuntos que nós vamos falar mais tarde, sobre enredo, trama, sincretismo, né? Então, meus irmãozinhos, espero que eu tenha ajudado de alguma maneira ou outra. Volto a reforçar pedindo aos irmãozinhos que se inscrevam no canal, dá essa força, que acione o sininho, dê o seu like ou dislike, deixe um comentário, deixe uma sugestão de um tema e, abusando mais um pouquinho, que compartilhe com seus amigos. Desde já, agradeço a todos, meu saravá a todos.